Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 9 do vestibular do ITA 2008 e ela nos diz o seguinte: sobre a equação polinomial 2x elevado na quarta potência mais ax ao cubo mais bx quadrado mais cx menos 1 igual a zero, sabemos que os coeficientes a, b e c são reais, duas de suas raízes são inteiras e distintas, e 1 sobre 2 menos i sobre 2 também é sua raiz. Então, o máximo de a, b e c é igual a qual dessas alternativas? Então, como nós temos um polinômio do quarto grau, né, e todos os coeficientes deste polinômio, né, o 2, o a, o b, o c e o menos 1 são reais, e como a gente sabe que esta raiz aqui, ó, 1 sobre 2 menos i sobre 2 é uma raiz complexa, dos nossos conhecimentos dos polinômios e dos números complexos, o conjugado deste número complexo aqui, ó, ou seja, o 1 sobre 2 mais i sobre 2, também vai ser uma raiz deste polinômio. Então, nós temos duas raízes complexas, que é esta raiz aqui e o conjugado dessa raiz, e nós temos também, ó, segundo o enunciado do problema, duas raízes que são inteiras e distintas. Nós vamos agora tentar descobrir quem são essas raízes inteiras e distintas pelo teorema das raízes racionais. E como que a gente faz para utilizar o teorema das raízes racionais? A gente pega este número daqui, o menos 1, e calculamos, né, ou melhor, encontramos o conjunto dos divisores de menos 1. Quem são os divisores do menos 1? É o próprio menos 1 e o 1. Esse aqui é o conjunto dos divisores do menos 1. E a gente pega aqui, ó, os divisores do 2. Eu vou chamar de D de 2. Os divisores do número 2, que são menos 1 e 1, 2 e menos 2. O que nos diz o teorema das raízes racionais? Nos diz que se este polinômio ele possuir alguma raiz racional, então essas raízes vão ser encontradas aonde? A gente vai ter que pegar esses números aqui, que são os divisores de menos 1, e dividir pelos divisores do 2. Né? Por exemplo, o menos 1 sobre 2, né? Em que o menos 1 é um divisor do menos 1 e o 2 é um divisor do 2, isso aqui seria uma possível raiz desta equação aqui do quarto grau. Né? Como o teorema das raízes racionais nos diz que se este polinômio possui alguma raiz racionais, elas obrigatoriamente tem que ser uma raiz que vai ser um número que vai ser esse daqui dividido por esse. Então, essas únicas possibilidades de raízes para este polinômio são menos 1 e 1. Porque o problema nos diz que as duas raízes deste polinômio são inteiras e distintas, né? Para a gente dividir esses números aqui por esses, ó, e dar um número inteiro e distinto, então só vamos poder obter menos 1 e 1 como números inteiros distintos, né? A gente não pode fazer, por exemplo, 1 dividido por 2, 1 dividido por menos 2, né? E assim por diante. Então, menos 1 e 1 são as únicas possibilidades de raízes inteiras distintas do polinômio do quarto grau. As outras raízes são, né, 1 sobre 2 menos i dividido por 2 e 1 sobre 2 mais i dividido por 2. Essas são as quatro raízes deste polinômio do quarto grau. E agora, como nós conhecemos as quatro raízes, nós podemos escrever este polinômio da seguinte maneira. A gente pode decompor esse polinômio assim, né, como x menos 1, né, porque o 1 é uma raiz, vezes x mais 1, né, porque o menos 1 é uma raiz, vezes, ó, o x menos uma das raízes complexas, né, que é 1 sobre 2 mais i dividido por 2, vezes x menos a outra raiz, né, complexa, que é 1 sobre 2 menos i dividido por 2. E a gente não pode esquecer de colocar o 2 aqui na frente, né, porque o 2 está multiplicando o x elevado na quarta potência. Então, quando a gente desenvolver toda essa expressão aqui, ó, a gente obtém o nosso polinômio do quarto grau, com o 2 multiplicando o x elevado na quarta potência. E nós vamos desenvolver esta expressão e vamos comparar com essa daqui de cima, né? Fazendo uma identidade polinomial. Então, olha só. Desenvolvendo isso tudo, né? Então, vamos desenvolver esta primeira parte aqui, ó. Então, fica
duas vezes. Quanto que é x menos 1 vezes x mais 1? É uma diferença de 2 quadrados, né? Isso aqui é x ao quadrado menos 1 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado menos 1. Multiplicado, né, por isso daqui vezes isso. Então, olha só. Aqui, ó, nós temos x menos um número complexo vezes x menos o conjugado desse número complexo. Então, eu vou colocar aqui embaixo como um rascunho. Ó. X menos um número complexo, que nesse caso é o 1 sobre 2 mais i sobre 2, vezes x menos o conjugado de um número complexo. O que nos dá isso? Né? Se a gente desenvolver, isso nos dá x ao quadrado menos x vezes o conjugado de z, menos x vezes z, mais z vezes o conjugado de z. Então fica x ao quadrado menos x vezes z conjugado mais z, mais z vezes o z conjugado é o módulo de z ao quadrado, né? Módulo de z ao quadrado. Então isso dá o quê? Ó? Perceba que isso vai ser igual a x ao quadrado menos x vezes o z conjugado mais o z é duas vezes a parte real de z, né? Mais o módulo de z ao quadrado. Então, quando a gente desenvolve x menos z vezes x menos o conjugado de z, a gente obtém essa expressão aqui. Ó. Então, vou escrever ela em cima. Isso vai ser igual a x ao quadrado menos x vezes duas vezes a parte real de z. Então, como eu falei para vocês, né, isso aqui é o nosso z. Então, a parte real deste número complexo aqui é 1 sobre 2. Então, 2 vezes 1 sobre 2 dá 1. Né? Então, fica só assim, fica menos x. Né? Então, menos x vezes 2 vezes a parte real de z é apenas o menos x, porque 2 vezes 1 sobre 2 dá 1. Mais o módulo de z ao quadrado, que é 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, que dá 1 sobre 2. Então, aqui ó, vai ficar igual a 1 dividido por 2. Então, este número daqui multiplicado por este, usando esta identidade aqui, ó, vai ser igual a esta expressão, né? Tudo isso daqui é igual a zero. Então, agora vamos desenvolver este número, né? Essa expressão vai ficar duas vezes, né? Então, vai ficar x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x elevado na quarta potência. Né? X ao quadrado vezes menos x dá menos x ao cubo. X ao quadrado vezes 1 sobre 2 dá mais x ao quadrado dividido por 2. Menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos vezes menos x dá mais x. Menos 1 vezes 1 sobre 2 dá menos 1 dividido por 2. Isso daqui é igual a zero. Então, desenvolvendo isso, vai ficar 2 vezes x elevado na quarta potência menos 2 vezes x elevado ao cubo. Isso daqui menos x ao quadrado, né? Vai dar menos x ao quadrado sobre 2, só que multiplicado com esse 2 vamos obter apenas o menos x ao quadrado. Mais 2 vezes x menos 1, né? 2 vezes x, 2 vezes menos 1 sobre 2 dá este menos 1 aqui, ó. E tudo isso, ó, igual a zero. Então, o que nós temos que fazer? Ó? Então, nós queremos o máximo de A, B e C. Bom, quem que é o nosso A? O A é o número que está multiplicando x ao cubo, né? Então, olhando para cá, o número que está multiplicando x ao cubo é o menos 2. Quem é o B? É o número que está multiplicando x ao quadrado, ou seja, B é menos 1. E quem é o C? O C é o número que está multiplicando o x, que é o 2. Então, qual vai ser o maior desses três números entre menos 2, menos 1 e 2? Bom, o maior vai ser o C igual a 2. E, portanto, a nossa resposta vai ser a letra C. Né? O máximo de A, B e C é igual a 2. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.